Boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento, que é um evento comemorativo ao Dia do Profissional da Contabilidade, né? Então, parabéns aí, né, ao Tiago, ao Sandro, parabéns a todos os alunos aí desse curso, né, tão importante aí, dessa profissão realmente que é tão importante aí para o desenvolvimento de qualquer país. O Dia do Profissional da Contabilidade, ele foi no dia 25/4, que foi num sábado, né? Por isso hoje, dia 27/4, segunda-feira, né, a gente está fazendo aí, né, quando eu digo a gente, eu falo em nome do coordenador do curso de Administração e de Ciências Contábeis, o professor Ricardo Salles, né, o colegiado dos professores do curso, que estão aqui representados pelo Tiago Leal, pelo Sandro Gonçalves e por mim, Lucas Gonçalves, que queria, mas não sou parente do Sandro Gonçalves, né, tive só a sorte de ter o mesmo sobrenome dele. Parabéns a todos aí, como eu estou vendo nos comentários, é isso mesmo. Então, esse evento foi pensado com muito carinho, né, não só para os alunos das Ciências Contábeis, mas também nós temos ali, vale a pena agradecer a participação de cada um dos alunos da administração, né, que é um curso ali que compartilha essa área da gestão com a contábil, são extremamente complementares, por isso experienciam várias disciplinas juntos e estão presentes aqui também nesse evento. Então, um agradecimento também especial a todos os alunos de administração que estão aqui hoje. Assim como já foi também presencialmente, muitos alunos de contábeis convidados em eventos de administração e vice-versa. Isso é muito importante, essa interdisciplinariedade que existe aí entre estes cursos. O tema deste nosso evento não poderia ser mais atual, né? É óbvio que ele sofreu influências dado tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas também ele já vem aí numa crescente desde os últimos anos, últimas décadas, e se trata de algo inevitável, se trata de um caminho sem volta, que os profissionais, principalmente da área de gestão, ou se adequam ou se adequam. O tema é Mindset Digital, né? Então, o tema, né, dessa palestra em homenagem aí, e essa palestra comemorativa ao Dia do Profissional da Contabilidade, hoje para vocês. Como que será o desenrolar da nossa noite? Então, dando novamente uma boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Sejam muito bem-vindos, fiquem com a gente até o final, né? Garanto que vocês aí vão gostar muito desse nosso evento. Nós vamos começar agora fazendo uma introdução, né, bem rápida sobre o tema, explanando para vocês, né, o que é o tema, a importância sobre o tema, por que esse tema está sendo tão debatido, né, nos últimos anos, principalmente no atual momento. Vamos depois para a parte do depoimento, e hoje nós vamos ter a honra de receber aí, né, o Jackson Lemos, que é sócio da Óbvio Comunicação, também é, né, o atual presidente aí da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, uma pessoa que utiliza a tecnologia no seu dia a dia, né, uma pessoa que tem uma empresa que utiliza drasticamente, né, a tecnologia, e aí nós vamos entender um pouquinho mais como que a tecnologia o tem ajudado, né, no seu empreendimento, tem ajudado aí até mesmo a nível pessoal. Falaremos com ele em alguns minutos. Depois nós vamos para a nossa live redonda, uma adaptação aí de uma mesa redonda, né, em que vocês vão poder participar, vocês alunos. Aí já vai ser um momento em que a gente vai convidá-los a abrir o áudio de vocês e participarem, e teremos a participação, né, quem quiser também vai poder participar pelo chat, fiquem sempre à vontade, e teremos também, né, a participação aí valorosa dos nossos professores aí, o Sandrão e o Tiago, tá? Sandro Gonçalves e Tiago Leal. E aí depois o nosso fechamento, né, já as considerações finais aí sobre esse tema, e muito importante também no fechamento, o professor Tiago Leal vai compartilhar com vocês um link, né, que dará acesso ali a um Google Forms que vai funcionar como registro de quem assistiu, né, quem participou dessa nossa palestra comemorativa aí ao Dia do Profissional da Contabilidade, e vai também contabilizar ali as horas de atividade complementar obrigatória para todos vocês que estão assistindo o evento, né? Estão participando, vão ganhar horas por isso, né? Muito importante. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. O que é Mindset Digital? Por que esse tema ele tomou tanta relevância nos últimos anos? Quando a gente pega de modo separado e vai analisar ali semanticamente as palavras, a gente primeiro pega o mindset, que é uma palavra que já está na moda já tem alguns anos.
Já tem alguns anos aí que se algum de vocês trabalha em uma empresa de pelo menos ali médio porte ou grande porte, ou se você está vinculado ali a alguma empresa cujo sócio ou diretores, eles têm uma mentalidade, né, muito focada ali no que está acontecendo hoje, eles já têm utilizado essa expressão ela permeou o ambiente corporativo, ela está cada vez mais, né, vinculada aí a uma série de atitudes, tomou conta também de uma parte da psicologia, então é um estrangeirismo aí, dentre os vários que a gente utiliza, uma palavra aí que a gente utiliza, que está permeando realmente ali vários níveis, né, tanto da área ali da psicologia, quanto da área do coaching, quanto realmente da área gerencial. Se a gente for pegar ali o significado das duas, o mind, mente, e o set, de configuração, seria ali uma configuração mental, uma reconfiguração mental, um ajuste mental, de modo a estar realmente sempre ali antenado ao que está acontecendo, né? De modo a estar sempre antenado às situações que vão cada vez mais ocorrendo, colidindo e que exigem da gente essa reconfiguração mental, como o nosso mestre ali, Thiago Leal, colocou no chat de vocês. O digital, por outro lado, faz parte dessa frente que iniciou lá na globalização e que cada vez mais também vem ganhando corpo, né, e transformando o nosso jeito de ser, transformando o nosso jeito de consumir, transformando o nosso jeito de fazer toda e qualquer situação que às vezes a gente anteriormente, outrora, achava que só iria fazer daquele jeito e que nunca haveria qualquer tipo de mudança, né? Esse é o atual estado das coisas, né? O que a gente fala que é o status quo. Então, esse atual estado das coisas, ele vem sendo continuamente bagunçado, remanejado, realocado e exige de cada uma dessas pessoas essa reconfiguração mental. Vocês são convidados a terem essa reconfiguração mental, né, de modo que vocês não somente suportem as mudanças, mas mais do que isso, vocês oportunizem nesse cenário de mudanças. Eu estava agora há pouco, foi agora, de 17 às 18h15, né, assistindo também, assim como vocês agora nos assistem, assistindo, né, a uma live, né, em que estava o presidente, né, o CEO da Google Brasil e também o CEO da Via Varejo, né, que é dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, né? Então, uma marca que todos vocês conhecem, né? Eles estavam agora há pouco, acabou às 18h15, né, em uma live muito relevante, discutindo coincidentemente, né, esse nosso tema, falando exatamente da digitalização de todos esses serviços, do portfólio, a Via Varejo falando tanto que ela mudou nessas últimas semanas. É uma empresa que transformou mais nos últimos 15 dias do que nos últimos 10 meses, do que nos 10 meses ali anteriores. Era uma empresa que estava num nível de estagnação tecnológica e o atual momento convidou essa empresa, e eu tenho certeza que todos vocês têm visto essa empresa em cada uma das lives, né, de artistas, ela é quem está patrocinando a maior parte delas, e essa empresa, o tanto que ela transformou nos últimos 15 dias, né, aproximadamente ali, né, de toda a evolução que está ocorrendo a nível de consumo tecnológico, o market share da Via Varejo no atual momento está ligado ali, né, aproximadamente 40% do share total, então é uma coisa absurda, né? Só as Casas Bahia, na verdade, elas estão dominando ali mais ou menos 40% de todo o share, de toda a fatia de mercado das vendas digitais desse momento. Então, um exemplo sobre como esse tema está em voga, sobre como esse tema está sendo discutido a nível nacional, né, sobre como todos estão realmente tratando desse tema. Então, o grau de importância em trazer esse tema para esse evento com vocês, alunos de administração e alunos das ciências contábeis, para esse momento tão importante para vocês. Então, é o convite à reconfiguração mental face a essa nova realidade. As empresas estão transformando e vocês, profissionais da administração e das ciências contábeis, precisam se transformar também. Cada vez mais, nós vamos falar disso depois da fala do Jackson Lemos, cada vez mais o ambiente das startups, que é aquele ambiente menos verticalizado, cada vez mais horizontalizado, né? Um ambiente ali de fácil acesso, um ambiente ali em que todos estão pleiteando e todos estão lutando pelas mesmas situações e trocando experiências juntas, né? Cada vez mais, né, esse ambiente propicia realmente ali a mudanças e a assimilação dessas mudanças. Vou pedir para vocês um favor.
Parece que alguma das pessoas que estão online está pegando ali o controle da apresentação. Peço, por gentileza, que não assumam o controle da apresentação de modo que ela fique comigo aqui nesse momento. Tá voltando com vocês ali a palestra. Alguém, sem querer, imagino, assumiu o controle, pegou ali a palestra, levou ela até o último slide. Então, estou retomando o controle e novamente compartilhando com vocês a tela. Peço por gentileza que vocês se atentem, tá bom? A não clicar nessa tela de assumir o controle da apresentação. Beleza? Então, deixa eu só voltar aqui o slide para que eu me ampare com vocês. Pegando aqui o comentário do professor Tiago, além de utilizar um sistema de gestão, seja um escritório de contabilidade, um departamento contábil, ou até mesmo na apresentação empresarial, agora é fundamental contar também com um sistema de integração entre empresas e contadores. Com certeza, os profissionais da contabilidade que já estão tendo esse tipo de atitude, às vezes, muito antes até do atual momento, saíram na frente, estão realmente dominando ali, colhendo, pegando boa parte do market share aí, dominando realmente o share aí dentro das empresas que necessitam cada vez mais desse tipo de serviço. Uma frase muito importante do Bill Gates, antes da gente fazer novas considerações e depois passar a palavra para o nosso palestrante, é a seguinte: a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. E por que essa frase ela é importante? Ela não só é importante, mas ela está sendo dita para as pessoas corretas, que são os profissionais aí da gestão que estão aqui, assistindo agora essa nossa palestra comemorativa ao Dia do Profissional da Contabilidade. O que acontece? Vocês, mais do que nunca, futuros profissionais contábeis, futuros administradores, vocês já aprendem ao longo dos 4 anos ali de faculdade de vocês já aprendem técnicas, vocês já tem lá, por exemplo, aula com o professor Tiago Leal lá na contabilidade básica, contabilidade introdutória, Tiagão também tem dado aí atuária, já deu métodos quantitativos, uma gama de disciplinas muito elevadas ali no curso. Mas vocês aprendem ali uma série de técnicas. Com o Sandro também, na análise de demonstrações contábeis, vocês aprendem ali a utilizar ferramentas que vão fazer a interpretação sobre um negócio e qual que é o comportamento desse negócio perante a uma série de situações. Vocês sabem interpretar um balanço patrimonial, na verdade todas as DFPs, um balanço patrimonial, se não aprenderam vão aprender, uma DRE, uma DRA, uma DVA, uma DFC, uma DMPL. Então, vocês têm todo um portfólio nas mãos para entender se um negócio ele é eficiente ou não é eficiente. A DRE, mais do que nunca, é um tipo de demonstração contábil que foca nisso, que mostra isso para as pessoas envolvidas ali, os stakeholders, as partes interessadas em um negócio. Então, se vocês já têm o domínio a nível de quantificar e qualificar se um negócio é ou se não é eficiente, vocês já têm a primeira parte dessa frase do Bill Gates ali já no bolso, porque vocês já sabem se o negócio está eficaz ou se não está eficaz. Então, se ele não está eficaz e você está vendo agora um daqueles sócios querendo implementar em uma operação ineficaz esse uso de ferramentas tecnológicas, você vai falar para ele: calma um pouquinho, primeiro passo, vamos tornar o seu negócio rentável, vamos verificar o que você precisa fazer para colocar ali as rédeas no seu negócio, colocar ali os pingos nos is, alinhar o seu negócio para que aí sim a gente dê esse ponto de partida. Então vocês já têm o domínio sobre quais ferramentas utilizar na hora de organizar o negócio. Então, vocês têm todo esse potencial. Além disso, uma vez agora que vocês detectam que um negócio ele possui a eficiência, que um negócio ele tem o grau de eficiência necessário para que seja aplicada a tecnologia nele, vocês podem ser os responsáveis por darem esse start, por darem o start ali de uma implementação tecnológica, para darem o start ali, e serem aqueles profissionais que vão direcionar as atitudes daqueles empresários, as atitudes daqueles sócios e demais partes interessadas de um negócio. Então, fica o convite a vocês, profissionais ali, futuros administradores e futuros profissionais contábeis, é um convite a que vocês assumam o papel
que é o papel de vocês, que é o papel de protagonistas dentro, né, deste ambiente empresarial, dentro deste ambiente corporativo, e que vocês realmente sejam o norte, que vocês realmente sejam a bússola necessária para que os demais ali associados, para que os demais empresários, eles consigam implementar a tecnologia no momento certo e fazer dessa tecnologia, como diz o Bill Gates, que ela otimize uma operação eficiente e não que ela, né, traga realmente, dê ainda mais passos para trás de uma operação ineficiente. Vocês são os profissionais que sabem detectar a eficiência ou a ineficiência. Mais do que nunca, vocês têm que dar o exemplo quanto à utilização da tecnologia, mais do que nunca, vocês têm que dar o exemplo quanto à reconfiguração mental, ao ajuste para que vocês tenham cada vez mais um mindset digital. Tiagão, quer dar alguma consideração? Vi que você e o Sandro já estão dando aí boa noite ao Jackson. Jackson, então, se estiver online, se quiser abrir a câmera dele aí, fique à vontade para que todos nós aí o localizamos, senão já pode ir abrindo o áudio. Já vamos passar aí as palavras, né? A palavra para ele. Diz aí, Thiago. Vocês estão me vendo? Fala, Jackson. Tiagão, Oi, Thiago. seu áudio. Abre o seu áudio aí. Creio que ele está fora. Oi, Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora Tranquilo. sim, estamos. Pessoal, estou muito feliz aí com quase 100 alunos online aí com a gente, né? Coloquei a título de fotografia aí para a gente, que atualmente há mais de 350 mil contadores em atividade no país, fora técnicos e organizações contábeis como um todo, né? Então é necessário que a gente busque mesmo um diferencial competitivo, né? E foi nessa ideia aí que a gente pensou em montar para vocês esse evento, né? Trazer o Jackson aí para conversar com vocês, para apresentar para vocês ferramentas importantíssimas aí para a profissão, né? De cada um de vocês, tanto administradores como contadores também, tá joia? Tiagão, muito boa iniciativa aí do curso, especialmente você, o Lucas, mais o Ricardo aí, com essa inovação aí, com essa palestra. A gente está passando por uma situação aí onde qualquer aprofundamento de conhecimento sobre o mercado digital vai servir de ferramenta, de diferencial para nós contadores. Tivemos recentemente aí, graças a Deus, uma nota, coisa que eu nunca vi em 26 anos de ciências contábeis, na área contábil aqui, o nosso ministro da Economia, ele elogiando mais de 500 mil contadores e técnicos em todo o país sobre o importante papel que eles desempenharam nesse momento crítico, principalmente na questão das MPs que surgiram aí. Então, isso é muito importante, sinal que nós estamos sendo valorizados aí pelo governo atual, coisa que eu não vi nos últimos anos aí. Então, tá de parabéns, espero que todo mundo goste aí. Tenho certeza que o Jacques vai trazer uma palestra bacana para nós aí. Seja bem-vindo aí, Jacques. Valeu, obrigado. Como que vai ser? Pode começar? Boa noite. Tem alguém me ouvindo? Contigo, Pode tá contigo. Na verdade, eu fui primeiro dar boa noite a todos aí, né? Eu não estou vendo ninguém, mas parece que está todo mundo com as câmeras desligadas mesmo, né? Então, tá parecendo aquele show de as lives aí dos artistas, sabe? Que eles não vê ninguém aí, fica meio embaraçoso um pouquinho, mas ainda mais eu que não sou acostumado a dar palestra, mas tá bom. Vamos falar aqui um pouquinho sobre tudo, né? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Jackson Lemos, eu estou em Valadares desde 1989, nasci em Conselheiro Pena, uma cidadezinha aqui perto, e com 7 meses de idade fui para Vitória, com os 12 vim para Valadares, e de lá para cá, minha vida profissional, acadêmica, tudo se passou em Governador Valadares, foi aqui que eu tive o crescimento, aqui que eu aprendi muitas das coisas que hoje eu aplico e ainda venho aprendendo, né? Porque o mundo está em constante mudança e aí a gente está aprendendo.
né? Eu sou proprietário da OV Comunicação, uma empresa da área de comunicação integrada, né? Que eu estou na OV há 18 anos, mas ela existe há 22 anos. Então, assim, é uma empresa que atendeu e atende grandes clientes, grandes contas de Governador Valadares e região, né? Hoje sou também pelo presidente da Associação Comercial de Governador Valadares, e aí estou lá no meu segundo mandato, que foi renovado no final do ano passado, e a gente está tentando fazer alguns trabalhos lá. Então, depois dessa apresentação, eu queria, antes de começar, o Ricardo, você tem alguma pergunta para iniciar ou já é para falar de bate-pronto? Ô, Lucas, seu áudio está desligado, Lucas. Obrigado, Thiago. Ô Jackson, o Ricardo ele está lecionando, né, para uma outra turma de curso, e aí, infelizmente, ele não pôde estar presente, não. Então, tem eu, o Sandro Gonçalves e o Tiagão aí, representando ele nesse momento. Num primeiro momento, a gente gostaria que você comentasse um pouco para a gente, até para depois a gente abrir para essas perguntas, né, e tal. Fala realmente um pouco da sua rotina para a gente, né, como tanto quanto a presidência da Associação Comercial, mas principalmente também com a sua atividade, né, enquanto proprietário da Óbvio Comunicação, e o quanto que ao longo desses seus aí, você disse 18 anos de empresa, né, o quanto que a tecnologia, essas evoluções tecnológicas aí que vem acontecendo, a gente sabe que você é um cara muito antenado em tecnologia, gosta muito disso, né, tem um afã muito grande aí por essa área, o quanto que ela vem te ajudando, tanto na gestão, quanto enquanto pessoa, o seu relacionamento mesmo aí com a tecnologia. Tá, bem, assim, eu posso começar dizendo o seguinte, né, nós estamos aí falando para futuros administradores e pessoas da área de contabilidade, eu posso dizer o seguinte, quando eu comecei minha vida empresarial, eu comecei assim, como vocês devem enfrentar muito no seu dia a dia como trabalho, ou trabalhando para alguém ou trabalhando de forma própria. Eu comecei como todo brasileiro, né? Eu falo assim, com a força de vontade, sem nenhuma instrução, e vão lá, ó, vou abrir uma empresa e vou começar a trabalhar, porque eu já tinha uma coisa na minha cabeça, eu não queria trabalhar para alguém, eu queria empreender, eu queria ser dono do meu negócio. Não foi fácil, foi muito difícil, mas eu comecei dessa forma, batendo de porta em porta, peguei uma maletinha, dei na Israel Pinheiro, eu lembro como fosse hoje, há muitos anos atrás, antes desses 18 anos aí na OB, porque antes dos 18 anos da OB teve um tempo, né? Eu comecei a minha vida trabalhando numa empresa de confecção, chamava Bazar Mara, era na Marechal Deodoro com Israel Pinheiro. E lá comecei como office boy. Eu ganhava metade de meio salário mínimo, ou seja, um quarto do salário. E lá eu trabalhava o dia todo, eu era office boy, só fazia, limpava a loja, espanava poeira, ia para o banco fazer o serviço de banco, voltava e ajudava os vendedores. E aquilo não era minha praia, e o trem foi passando, aí eu tinha 12 anos de idade, quando eu era um aprendiz, um jovem aprendiz, e aí quando eu fiz um ano, eu tive que tirar férias. E aí, imagina um jovem de 12 anos para 13, tirar férias de um mês. E aí foi quando tudo mudou na minha vida, aquela coisa de que Deus coloca na sua frente a coisa que você não sabe ainda que quer, mas é o que você quer. E eu acredito muito nisso. E aí eu, com um mês de férias, do lado da minha casa, começou a montar uma empresa que eu não sabia ainda o que era, mas em vez de eu ficar lá brincando, lá jogando bola, aquelas coisas, eu vi o cara montando lá dentro, eu entrei lá para dentro e comecei a ajudar ele a montar as suas divisórias, a fazer as suas montagens da loja para começar a funcionar. E aí eu comecei a ajudar, ele começou a gostar, e o cara estava sozinho também, era o estilo de abrir empresa no Brasil antigamente, hoje tem mais eficiência, mas antigamente não tinha planejamento, não tinha nada disso.
O cara ia abrindo, né, Lucas? E as pessoas ia fazendo. E aí, quando isso aconteceu, ele me chamou, quando terminou de montar, e falou assim, você quer trabalhar para mim? Eu falei assim, que empresa é essa? Que ele já tinha me falado que era uma gráfica, mas eu queria entender o que era uma gráfica. Aí ele falou, não, é gráfica, a gente faz isso, mas você vai ser office boy, igual você é lá na loja. E ele falou assim, eu vou te pagar meio salário mínimo. Então eu já fui trabalhar, dobrei meu salário, olha que coisa. Então eu falei assim, nossa, Deus do céu, eu topo na hora. E entrei para essa gráfica. Mas o importante desse processo não foi quanto eu fui ganhar, e nem o quanto foi a mudança, porque quando eu entrei lá, o cara viu que eu era uma pessoa que gostava de interagir, de inteirar dos processos da empresa. Ele falou comigo uma coisa, você vai fazer o serviço de banco, de office boy. Você faz isso daqui, porque depois o horário seu não me importa, você pode aprender o que você quiser dentro da gráfica. Então, eu aprendi, já estava com 13, aprendi, e fiquei até os 16 anos nessa gráfica, resumindo a história, passei por todos os processos de gráfica, então imprimi, fiz chapa, imprimi manual, imprimi offset, então eu fazia arte no Decadrive, não tinha... com régua de pino, desenho, fotolito, não tinha nem esse trem de computador. Quando chegou o computador, ele virou para mim e falou assim, você larga isso tudo aqui e vai aprender que eu acho que você é o cara mais... E aí entra a tecnologia que você querer. Por isso que eu quis contar essa história. Quando chegou o computador, ele foi a primeira gráfica em Governador Valadares a ter um computador, um departamento de arte dentro da gráfica. Ele virou para mim assim, agora você vai aprender a tudo isso aqui. Eu queimei uns 5 computadores dele, de tanto que eu mexia, mas eu aprendi e a gráfica dele cresceu na área tecnológica e aí também chegou um momento nessa gráfica que eu estava ganhando muito bem, ganhava bem, não sabia onde pôr, como que eu fazia, ganhava muito bem, porque, para você ter ideia, como office boy eu ganhei meio salário mínimo e depois, na época eu estava ganhando, tinha 14 anos para de 13 a 16 anos, eu quase ganhei, com comissão que eu vendia também, aprendi a vender lá e trabalhar na gráfica, eu ganhava quase 10 salários mínimos nessa época, na gráfica, eu não sabia o que fazer com o dinheiro, gastava. Mas gastava tudo, não sobrava nada, porque também não tinha maturidade para ter esse dinheiro todo, entendeu? Mas era isso, eu tinha prazer em trabalhar, eu gostava demais disso, e foi então que eu decidi, não, agora está na hora de eu trabalhar para mim, eu não quero mais trabalhar nesse negócio aqui, não. E aí eu peguei uma pastinha, que é a história que eu iniciei, peguei Israel Pinheiro de um lado, fui de um lado até o final da Israel Pinheiro e voltei do outro lado e falei assim, não, agora eu sou uma agência de publicidade, porque naquela época não tinha agência. Naquela época tinha as gráficas que faziam o folheto, e aí ele adaptava o folheto para o anúncio do jornal, adaptava para as outras, não tinha mídia social igual hoje tem, não tinha nada disso. Então a gráfica meio que era uma agência das empresas. E aí eu comecei a montar e fui funcionando, fui ganhando dinheiro. Meu primeiro cliente foi uma empresa de moto, que ele virou para mim e falou assim, olha, não, eu estou precisando de uma agência mesmo, parece que você adivinhou. Eu falei assim, o que você está precisando? Eu falei assim, rapaz, eu preciso que você faça uma campanha para eu apresentar para a Suzuki de R$5.000. R$5.000 hoje para uma campanha não é nada, mas é como se fosse 50 mil. Eu falei com ele, não, eu estou dentro, mas minha perna estava tremendo, que eu saí de lá, eu tive que sentar no meio-fio, de tanto que eu tremia de medo, assim, porque era muito dinheiro e muita responsabilidade. E aí eu criei a campanha, fiz todo o trabalho, coloquei na mídia, colocou na TV, era muito dinheiro, dava para colocar nas rádios todas, nas TVs, e ainda fazer folheto e ação promocional. E aí, quando eu coloquei a campanha no ar, eu fui para dentro do meu quarto, fui orar para pedir a Deus para dar certo. Eu não sei se deu certo por causa da campanha, eu sei porque eu orei. Mas eu sei que as duas coisas funcionaram, porque o medo era muito naquela época. E de lá para cá, essa carreira aí na área de publicidade e propaganda. E aí eu tive minha agência sozinho, depois eu virei sócio de uma pessoa que não deu muito certo. E aí eu entrei com a Valéria lá na OB, e estou até hoje, e nós passamos por isso tudo. E aí vem a tecnologia. Primeira coisa que eu aprendi foi que a tecnologia ela é um auxiliar no seu negócio. Ela não é o seu negócio, mas é um auxiliar muito importante, uma ferramenta muito importante de você saber usar. E foi isso que eu aprendi. Quando eu fui para a Óbvio, a empresa
A OV era só assessoria de imprensa, e eu vim com a publicidade e propaganda. Nós criamos a primeira agência de comunicação integrada, onde a gente chegava no cliente, se ele queria assessoria de imprensa, ele tinha, se ele queria publicidade e propaganda, ele tinha, e aí a gente começou a fazer isso. Só que aí eu comecei a enfrentar, que eu já enfrentava quando estava sozinho, um dos maiores problemas de qualquer gestor: não ter controle de nada. Você faz um tanto de coisa, trabalha igual um doido, mas você não sabe no fim do dia se você produziu, o que você produziu, quanto produziu, da onde vem seu dinheiro, aonde está sendo empregado seu tempo. E isso, quando eu estava sozinho, já era um problema, uma coisa que me afligia, porque você ter controle em planilha de Excel, que é bacana, mas não é a mesma coisa. Ela não te dá um olhar muito... um foco muito grande na sua empresa. E foi quando eu entrei na OV, nós ajustamos toda a empresa, até porque ela tinha uma característica de assessoria de imprensa e nós tivemos que entrar com publicidade e propaganda. Então, é toda uma mudança de conceito, de hábitos e de atendimento. E aí nós foi batendo cabeça em um ano, batendo cabeça, falando assim, está dando errado, esse tem de controlar a empresa por planilha de Excel não está certo, esse negócio não está... Aí nós fomos a primeira agência de publicidade em Governador Valadares a ter um sistema que controlava desde a entrada do job até a saída. Controlava, tem alguém animado aí, controlava da entrada do serviço até a saída do serviço. Eu tinha o controle do cliente, do que o cliente queria, né, com o brief, eu fazia o atendimento, lançava lá, então tinha cadastro de cliente, cadastro de fornecedores de veículos, aí eu entrava com um produto, com um projeto, vai ser folder, então tem o fornecedor gráfica, tem a mídia, vai ser a TV, tem a rádio, tem quem produz, tem isso. Então eu consegui, com esse sistema que eu levei também um ano para implantar, porque esse sistema também não implanta da noite para o dia, eu consegui controlar a OV e controlar meu tempo, e eu percebi que a tecnologia foi uma grande ferramenta no meu negócio, porque eu sabia quanto que eu gastava de tempo para desenvolver aquele projeto, se ele estava sendo remunerado de forma correta, se meu tempo estava correto nele, se os meus colaboradores estavam fazendo certo. E a partir de um ano, depois até de muita implantação, você começava a ver por que esse colaborador demorou esse tanto nesse projeto e esses tantos, sendo que os projetos são similares. E aí você começa a controlar tudo, você começa a saber. Quando você cobra um preço, você cobra justo, porque você sabe que aquele é o tempo, que é aquilo que você fez. Então, a tecnologia no meu negócio foi muito importante. E eu não sei dizer para você o que seria da OV se eu não tivesse a tecnologia, porque depois que a gente implantou, a gente viu tanto de prejuízo que a gente tomava por esquecimento de recebimento. Isso é muito comum quando você não tem controle do seu negócio. E é natural acontecer, porque como eu comecei a fala e deixei para terminar ela agora, nós brasileiros não fomos criados para pensar a curto, médio e longo prazo, para investir a curto, médio e longo prazo. Nós queremos nós investimos na empresa para ela faturar agora, para a gente receber agora, para comprar o almoço e a janta para sobreviver. Não é isso. Então, a gente entra numa empresa que não tem capital de giro. Aconteceu isso comigo foi assim, mas depois que você pega uma maldade, quando eu já fui para lá, eu já fui com outro olhar, e a gente já estruturou a empresa, talvez a OV era uma das empresas que tinha capital de giro. Para você ter ideia, essa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos capital de giro para segurar a empresa aí para os próximos 5 meses. Não é toda empresa que consegue isso, a média nacional é 28 dias, né? Mas nós trabalhamos para isso. Por quê? Tudo aliado a conhecimento, as informações que a tecnologia que você implantou te dá, e aí você chega até aqui e você vê assim, poxa, valeu a pena demais investir num software de gestão. Estou te falando de uma agência de publicidade e propaganda que não é diferente da contabilidade, não é diferente de uma empresa de carro. Eles têm objetivos diferentes e produtos diferentes, mas a gestão basicamente é igual,
e você precisa controlar o processo, seja qualquer empresa, do início ao fim, e é impossível fazer esse controle no papel, na planilha de Excel, ou se você não tiver um sistema que te garanta toda uma tecnologia que te dê essa eficiência, né, para que você tenha a gestão da sua empresa no controle e na palma da sua mão. Basicamente, na obra foi assim. Quando eu fui... se quiser me interromper, Lucas, Tiago, fica à vontade para fazer alguma pergunta, talvez tenha alguma coisa que você queira saber desse momento também, porque eu estou tentando resumir o máximo por causa do tempo, tá bom? Ô, Jackson, aproveitando o ensejo, é só salientar mesmo o tanto de coisa importante que você já falou, e aí é importante a gente frisar uns pontos para que essa turma aí, esses futuros, né, administradores e profissionais contábeis, eles tenham isso realmente muito encravado nessa mensagem que você está passando para eles, tão importante. A primeira delas é a questão de saber agarrar oportunidades, né? Então você, enquanto ainda estava lá como office boy, já teve lá uma primeira oportunidade, um primeiro vislumbre, né? Era aquela pessoa que, quando houve lá a inserção do computador, foi a pessoa para a qual o seu gestor na época direcionou e falou: não, ó, você que parece que é um cara que entende esse negócio novo aí, você vai mexer com aquilo ali. Então, olha a importância disso, né? De não ver a mudança e pensar: não, eu gosto de tudo do jeito que eu faço, deixa eu sair de perto de qualquer coisa diferente que está vindo aqui. Eu gosto do meu serviço do meu jeito. Eu gosto de entrar 8, sair 18, né? E fazer as mesmas coisas todo dia, rotina. Né? E a gente sabe que isso no mundo dos negócios não existe mais. Ninguém tem mais rotina no dia a dia. Cada vez os processos eles mudam na velocidade que antes a gente só falava de projetos, né? Agora processos mudam nessa velocidade também. E outro ponto muito importante que você falou, e aí é deixar claro para essa moçada que está fazendo ADM Contábeis, é aquilo, ó, você já depois, quando desbravou o mundo dos negócios, se tornou empreendedor, a grande dificuldade que você teve foi no que estava tangenciando controle, como controlar, né? Como ter ferramentas ali, saber quanto que está ganhando, quanto que sai, quanto que entra, fornecedores, ter todas aquelas correlações ali do dia a dia, da luta mesmo ali, comercial e de prestação de serviços. Essa turma, né, que estuda, né, e que vai se formar em breve, aí, se Deus quiser, em administração e em ciências contábeis, é uma turma que já tem ali, né, no foco desses cursos, o entendimento dessas ferramentas gerenciais. Ou seja, né, o tanto que essa garotada, que já está aí mais ou menos com a faca e o queijo na mão, já nasceram num ambiente em que eles já estão mais acostumados ao computador, às mudanças, ao smartphone, né, se eles pegarem pesado realmente e terem ali uma postura e essa reconfiguração mental, né, um mindset totalmente focado ali em aceitar as mudanças, oportunizar as mudanças, utilizar a tecnologia como ferramenta ali de controle. Você falou aí e deu claramente a entender, né? Olha o quanto que é importante o uso, por exemplo, de um CRM em um negócio, né? Seja ele comercial, seja ele na prestação de serviços. E até hoje a gente tem, infelizmente, profissionais que viram as costas, que não gostam desse tipo, né, de inserção tecnológica, porque acham ali que trouxe um trabalho a mais, eu vou ter que fazer algo diferente. Então, moçada, né, escutem realmente com muita atenção as palavras do Jackson, porque simplesmente nessa fala ainda curta que ele apresentou para vocês, aí, bem resumida, ele já trouxe ali uma série de pílulas ali que, se bem ingeridas, vocês vão ter ali, né, uma experiência muito melhor no mercado de trabalho e, quem sabe, como empreendedores também, que a gente precisa disso para o nosso país, né? Cada vez mais ter esse conjunto ali de empreendedores, ter esse fomento ao empreendedorismo. Então, só queria salientar isso, muito bacana. Fica à vontade aí, né, para contar para a gente agora sobre a associação comercial, né, que eu acho que era o que você iria começar. Desculpa a interrupção. Não, eu acho até essas falas importantes, Lucas, para a gente, às vezes, tem algumas coisas que a gente deixa passar e é importante você ir falando. Ô, Jackson. Essa garota... processo de crescimento do país. Isso não é nenhuma... Oi, vocês estão ouvindo? Cortou um pouco. Agora está ouvindo agora? Agora sim. Meu microfone boa bateria. Eu estou fazendo meu lanche aqui assistindo, não vou nem levantar para fazer lanche, não. Ó. Mas o que eu estava falando... Socializa com nós aí, Thiagão.
Muito bom. Nada melhor que aprender com a experiência de pessoas bem-sucedidas, né? Está cortando aí, Jackson. Eu vou só complementar aqui, né, o que o Lucas trouxe ali. Eu achei bastante interessante. A gente fala muito de planejamento com os alunos, né? E uma empresa no interior de Minas Gerais, né? Aqui em Valadares, tem um capital de giro para suportar aí 4, 5, 6 meses de pandemia nesse contexto social e econômico aí vivido. Você vê que o planejamento, né, muito importante, né, na sua pessoa na empresa, com as pessoas da empresa também, já pensando nesse momento aí que surgiu lá em fevereiro, né, março, já pensou nisso, bacana demais. Retrata para isso que a gente fala em sala, né, às vezes na teoria a gente fica falando, aí tem um exemplo prático para eles verem que funciona, né. Tiagão, e realmente essa prática que o Jacques acabou de falar aí, nesse momento de crise, é que você vê que o empresário precisa lidar com um ambiente muito, muito amplo, muito macro, né? Que não envolve tão somente o negócio dele, mas que envolve economia, política, tendência de mercado, clientes, concorrente, fornecedor, gestão de custo. Então, são pontos que ele tratou aqui, que na fase inicial do negócio dele, as dificuldades que ele teve, principalmente quando ele estava sentindo o termômetro do negócio dele, ele viu a necessidade de ter um sistema para que ele pudesse, então, ter uma visão melhor do negócio. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando ele fala da gestão de tempo, que é onde ele via de diversos ordens de serviço, que ele via que determinado serviço demorava mais, outro não. E isso é importante por quê? Porque isso reflete também no alinhamento de custo dele, até mesmo para ele botar um preço no produto, no serviço dele, a questão da inadimplência que ele falou, que vai refletir muito na gestão financeira. Então, a partir do momento que ele conseguiu ter esse negócio gerido através do sistema, é que possibilitou ele ter esse controle de caixa e ter essa condição de ter um enfrentamento da crise com 5 meses, sendo que a média de 28 dias. São para poucos, e realmente com a fala que me tocou, e está muito inserido na nossa atividade como na área de finanças. Então, Jacques, assim, realmente é difícil, porque a maioria das empresas hoje que não fizeram esse replanejamento, com certeza estão tendo uma dificuldade muito grande diante dessa crise. Jackson, desculpa interromper. A gente, não sei se os demais também, estava cortando aí essa fala. Tenta novamente aí, porque eu acho que a turma não ouviu. O Jackson está assistindo, mas ele falou para esperar um minutinho, que ele ia trocar ali. Isso, vai pegar um fone, né? Deixa eu ver o comentário, aqui chegou um comentário do Alessandro, né? Deixa eu buscá-lo aqui, deixa eu ver se ele está aqui, um belo exemplo de planejamento, né? Acredito que muitos empresários irão pensar um pouco mais sobre essa reserva, né, de contingência, de emergência. Perfeito, é isso mesmo, Alessandro. Detalhes ali que ele mencionou até então são ali extremamente relevantes, né, para o futuro cotidiano de vocês. Muitos de vocês já atuam ali estagiando, trabalhando em empresas, então é muito importante que vocês realmente capturem aquilo que ele já disse até o presente momento, né? Mesmo que lá no passado, em que a implementação tecnológica era muito mais lenta do que o atual, ele soube capturar essa oportunidade, né, e incrementar ali em cima disso. Ô Jackson, só confirma aí se você nos ouve. Vamos fazer um teste de som aí com fone aí. Oi. Opa. Ouvindo agora? Ah, tá. Eu estava aqui. Show de bola. Beleza. Tranquilo. Porque eu estava falando para a garotada aí que eles são o futuro e eles precisam prestar muita atenção nessas coisas, porque
a vida da gente, na vida da gente passa muitas oportunidades e às vezes a gente não aproveita. E na minha vida passou mesmo e eu aproveitei elas. Levei muita porrada, não foi fácil. Não vou dizer que chegar até aqui foi muito fácil, não. Foi difícil e vai ser difícil para vocês. Não vai ser fácil, não. Mas vocês podem diminuir os erros muito facilmente, os erros que eu cometi. Eu não tinha planejamento. Eu não tive a oportunidade de estar estudando igual vocês. Eu vim estudar depois que eu já estava trabalhando, já tinha empresa, né? Então, hoje vocês têm oportunidade de estudar, tem toda a tecnologia para pesquisar, para planejar, para pensar, né? Então, assim, as oportunidades estão aí. E nesse período de crise que está acontecendo, tem muita oportunidade acontecendo. Está passando na porta de muita gente deixando e só falando de crise e esquecendo as oportunidades. Então, vocês que estão aí, parem para pensar, o que eu quero da vida? Eu quero trabalhar, eu quero ser funcionário? Não há problema nenhum nisso. Então, seja o melhor funcionário, planeje a sua carreira. Não, eu quero ser empresário. Não tem problema nenhum nisso, planeje. Você tem condições de fazer muito diferente e chegar muito além da onde eu cheguei, porque você tem todas as ferramentas para fazer melhor do que eu fiz. Eu levei um tempo, eu perdi tempo, eu descobri que eu cobrava errado, porque eu não tinha um sistema de gestão. Hoje você pode iniciar um negócio com um sistema de gestão, é muito simples. Hoje é muito fácil. Hoje, com meia hora de pesquisa, você consegue avaliar 2 ou 3 sistemas para o seu negócio, seja ele qual for que você vai escolher, né? Então, assim, é muito importante isso. Eu lembro que quando eu fui escolher um sistema para a empresa, eu estava tão desesperado para ter uma tecnologia tomando conta da minha empresa, controlando e com isso, que eu cheguei a pensar numa empresa de software para desenvolver um software na minha empresa. E aí eu percebi que aquilo ia ser longo demais, demorar demais, e aí eu fui para o mercado e consegui achar alguma coisa que funcionasse. E funcionou, e nós estamos aqui hoje. Basicamente é isso da empresa. Sobre a associação comercial, há 3 anos atrás, eu assumi a associação como presidente da associação, mas ao longo de muitos anos eu já fazia parte de diretoria, mais de 12 anos que eu estou na associação. E quando eu cheguei lá na associação, por incrível que pareça, a associação era toda administrada por planilha de Excel. Eu quase morri, eu quase tive um troço, entendeu? E eu levei 1 ano para implantar um sistema de gestão. E aí eu descobri que eles estavam pagando o sistema, mas não usavam. E a menina que lá trabalhava não me contava. E aí eu falava, não vou trocar, e está lá funcionando. Hoje, lá na associação, eu tenho tudo na palma da mão, com um clique eu tenho respostas de relatórios que tem. Então, a tecnologia é uma aliada eficaz e importante ferramenta para você no seu negócio, seja ele qual for. Na entidade foi da mesma forma. Então, quando nós implantamos, nós começamos, para você ter ideia, para tirar boleta na associação comercial, levava 15 dias. Eu tinha uma menina lá que levava 15 dias para fazer boleta e enviar para os associados. Hoje, eu aperto um botão, com 5 minutos as boletas estão todas geradas. Olha a otimização de custo, de recurso que você tinha nisso. E o controle, com software, na hora que eu gero a boleta, na hora que o associado paga, eu consigo já compensar tudo automático. Aí, quando eu pagava as boletas, ela tinha que ir lá no banco, tirar um extrato e vir consolidando as coisas. Porque não era planilha de Excel, não tinha consolidação de pagamentos, né? De contas a pagar e receber, bancárias, conciliação bancária. Então, olha o tanto que evoluiu lá. Então, hoje nós estamos nisso. Então, tecnologia é uma ferramenta para você que, assim, você não pode pensar um negócio hoje sem planejar e sem ter uma ferramenta de tecnologia para te auxiliar. Lá na associação foi a mesma coisa. Eu entrei lá e a gente fez esse trabalho. Hoje a associação é toda por tecnologia e nós fizemos vários trabalhos que vocês já estão vendo, e agora, na pandemia, nós lançamos até uma loja online para todos os associados, para que se ele tivesse fechado, ele podia ter a loja online.
mais de quase 300 pessoas se inscreveram, nós já entregamos 100 e tantas lojas, mas vou entregar todas as outras, que foi um sucesso total, mais uma vez, trazendo a tecnologia para aliar também o comércio offline, e nisso nós fomos trabalhando, e nós estamos aí. O Lucas, fica à vontade para fazer. Perfeito, Jackson. Pessoal, parece que tem algum áudio ligado aí, realmente, que estava fazendo algum barulhinho ali, que estava trazendo algum incômodo. Mas vamos lá, algumas crianças gritando ao fundo aí. Muito cuidado aí, quem está com o áudio aberto, tá bom? A criançada está feliz, mas não deixa a criançada atrapalhar a nossa live, não, tá bom? Vou até tomar uma atitude aqui, como não voltou, vou ativar o mudo de todos, aí o Jackson, o Thiago e o Sandro reativem aí o microfone deles, que às vezes alguém esqueceu ligado, mesmo acontece. Aí ativei o mudo de todos, aí peço para o Jackson, o Thiago e o Sandro para reativarem o microfone deles, que aí sumiu o ruído, está resolvido. Tá resolvido. Não, Jackson, a gente quer agradecer realmente. Agora a gente já vai abrir esse espaço para perguntas, né, tanto do professor Thiago, do professor Sandro, mas também de cada um dos alunos. Então, esse é um momento, a gente já havia combinado com eles, né, antes do início da sua fala, em que eles fiquem à vontade para abrir o microfone deles ou escrever a pergunta, né, no chat de reunião, que a gente vai estar pegando ali essas perguntas escritas no chat ou que eles estarão fazendo a você, né, para a gente iniciar realmente aqui, fazer um rápido debate sobre esse tema, né? Pegando aí o que o Jackson disse agora, né, na associação comercial. Pensem, né, e percebam, né, uma entidade de classe ali que não havia, né, não existia nenhum tipo de controle, né, nenhum tipo de tecnologia ali sendo utilizada, e olha o grau de importância da implementação disso numa entidade como a associação comercial. Afinal de contas, né, existe um grau de representatividade ali. Muitas das pessoas aqui em Governador Valadares, uma cidade, né, bem pura de comércio e de serviços, né, ter ali esse controle, entender tudo que está acontecendo, ter o contato com o empresário valadarense num momento como este momento atual, né, a relevância que é. Então, a colocação, a implementação do uso de tecnologias, né, tanto a nível, né, de comércio, a nível de serviços, ela é muito importante. A gente só tem que te congratular, Jackson, né, pelas implementações aí que você vem fazendo ao longo da associação e por tudo que você já disse para a gente até aqui então. Thiago, Sandro, alguma pergunta? Alunos, fiquem à vontade para perguntar no chat. O Jackson, quero te parabenizar aí pela brilhante palestra e contribuição que você tem dado para nós, justamente com o curso de Ciências Contábeis e Administração. Eu tenho uma pergunta, sim, Jackson. Com as restrições de deslocamento impostas aí, nessa situação de quarentena, né, para evitar o contágio, muitos contadores e empresários do mundo todo, ele têm se manifestado muito preocupação sobre como irão manter seus negócios com essa redução drástica de faturamento e principalmente de movimento de cliente e de vendas. Então, diante desse cenário, vão surgir novas oportunidades, você acabou de mencionar no finalzinho da sua fala aí, com certeza muitas oportunidades serão criadas, né? E eu queria saber, mais voltado para o profissional de contabilidade e nós de administração, né? Quais são as habilidades e competências que o contador e o administrador devem desenvolver para tirar o máximo proveito dessa crise? Olha, Sandra, a sua pergunta é muito pertinente, porque depois que isso tudo acabar, depois disso tudo aí que nós estamos vivendo acabar, o mundo não será igual, isso é fato. Então, as relações comerciais, as relações empresariais e as relações de consumo serão totalmente diferentes, e já estão sendo, mas as pessoas ainda não têm noção de quanto vai ser mais diferente ainda, e está todo mundo se adaptando, mas o que eu mais acho importante nesse momento é você observar o quanto nós somos bons em mudar, apesar de muito ser resistente. Quantas pessoas nunca pensaram em vender por Instagram, Facebook, apesar de ser novidade, alguns aí da moçada assim, isso não existe, mas tem um tanto de gente lá na associação mesmo comercial, um tanto de gente que
não pensava, eu falava assim, não, isso aí eu vou deixar para meu filho, por enquanto eu viver, eu vou assim, vou indo, e quando eu morrer, ele vem, assume e muda esse trem, ou alguém comprar, ou eu acaba comigo, e aí o cara teve que se reinventar. Então, assim, as relações serão diferentes. Então, vai acontecer, Sandro. As pessoas vão mudar, estão mudando, e as oportunidades, eu falei de oportunidade, eu mesmo eu já estava avaliando anteriormente um negócio, e depois que aconteceu isso, o negócio ficou muito mais importante, muito mais bacana para mim, e aí eu estou finalizando o negócio através de uma oportunidade que aconteceu. Então, isso vai acontecer a todo tempo. E as pessoas vão mudar a forma de fazer. Agora, o que é importante para você que está estudando administração e ciência contábil? O que é importante? O importante nisso tudo vai vir a tecnologia, vai vir as relações totalmente diferentes, as pessoas vão estar mais suscetíveis a fazer negócios online, contador online, que às vezes existia uma resistência, não vai existir, as pessoas já estão começando a entender que não tem essa resistência, que é possível fazer conversas por videoconferência. Quem disse que se nós tivéssemos tempos normais, talvez eu estaria aí fisicamente dentro do Pitagos falando com você, como eu já fui. Então, eu mesmo tive várias reuniões com clientes que não aceitava. Eu tinha que ir lá em Teoflotão fazer reunião, porque ele achava difícil fazer reunião por aqui, mas já fiz mais de 10 com ele, através de videoconferência. Isso virou normal. As pessoas já faz parte do cotidiano, então as relações serão diferentes. Mas o que eu acho que é uma coisa que é sua e só depende de você? Chama-se informação. Informação aliado à tecnologia, você vai longe. Por quê? O que a pessoa, todo mundo está muito assim, muito rápido, mas com pouca consistência. Alguns são poucos consistentes. Se você tiver informação, saber o que você está falando e ter noção e conhecimento do que você faz, você vai se destacar. Bacana, perfeito. Show de bola. Perfeito, Jackson. Pegando um gancho aqui, chegou um elogio aqui ao professor Tiago, ao Alessandro, se não me engano, líder do 8º período, ele mesmo, né? Pegando o gancho aí nos conteúdos aplicados do professor Tiago Leal, a implementação de sistemas de gestão traz, além de ganho de tempo operacional e organização, traz também transparência nos processos administrativos, evitando possíveis fraudes. Fala um pouquinho para a gente então, Jackson, pegando um gancho no comentário aqui do Alessandro, sobre essa questão mesmo da tecnologia, dessa implementação de tecnologia, o quanto que ela ajuda na governança, no caso, então, na transparência da empresa. Você percebeu isso também no seu negócio? Você está percebendo também na associação os processos mais transparentes agora com a implementação do uso da tecnologia? O uso da tecnologia, em todo momento, ele te auxilia em tudo. Se a tecnologia não faz nada, quem faz é você. A tecnologia tem ali todos os seus parâmetros, você vai parametrizar ela da forma que você quer trabalhar e você não pode se enganar. Então, você vai municiar aquele sistema que aí ele vai te dar todos os relatórios que vai ser possível você gerir. Esse sistema, quando ele bem gerido e por isso que eu falo que a informação é importante, bem inseridas as informações, você vai ter o todo da sua empresa ou da sua instituição. Né? Por exemplo, se um associado meu chegasse na associação, quando eu assumi e perguntasse assim, Jacques, como que fechou o mês tal e tal, eu ia ter que falar com ele, daqui 2 dias, 3 dias, eu vou pegar aquela caixa ali, a menina vai separar e te apresentar. Não, hoje com a tecnologia é muito transparente. Assim, não, você quer saber? Peraí, mês tal, tá aqui, o relatório imprime, entrega na mão dele. Então, você tem uma transparência, o cara vê ali que você não tem nada a esconder, tá tudo dentro. Dentro da sua empresa também, toda essa coisa funciona dessa forma também. Você tem, primeiro, quando você coloca da entrada à saída do jovem, você tem controle dele todo, então você vê tudo, não tem como maquiar. Você sabe o tempo que ele levou da entrada até que ele saiu, o que ele gerou de custo operacional para você, o que ele gerou de lucro operacional e o que ele gerou dentro da empresa. O que ele gastou dentro da sua empresa? Para você ter ideia, nós tínhamos uma conta muito boa,
né? Quando fala conta, era uma empresa que a gente atendia. A gente achava que era muito boa. Na hora que a gente começou a colocar dentro do sistema, nós começamos a perceber que ela dava muito mais trabalho do que rentabilidade, que se ela saísse do meu portfólio e eu deixasse de atender, olha para você ver, se eu deixasse de atender aquela empresa que era grande e muito importante no meu portfólio, eu ia ter mais rentabilidade do que atendendo ela. Mas eu só fui capaz de saber isso a partir do momento que eu tinha um sócio. Para você ter ideia, dos 22 dias úteis que eu tinha na empresa, ela me gastava com 2 funcionários 16 dias úteis. E ela não me remunerava suficiente para caber, só para você ter ideia. Mas isso só foi possível quando eu coloquei um software de gestão. Sem isso, você não tem como saber. E, além disso, a transparência com o seu cliente. Quando você vira para ele, custa X, ele fala assim, mas está muito caro. Não, não está caro. Isso aqui me custa tantas horas de serviço, me custa isso, custa isso, custa isso. O cara não tem nem argumento de conversar com você. Assim como, vamos imaginar aí um técnico de contabilidade, na hora que ele for fazer o custo dele, ele dizer assim, gente, a sua empresa me custa isso, você me custa na área pessoal isso, na área tributária isso, na área contábil isso. Então, você me custa dentro da minha empresa X dias de trabalho, X recursos envolvidos, tantas horas de trabalho, você tem que me pagar por isso. Não tem argumento, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Perfeito, Jackson. Tiagão, puxa aí as próximas 2 perguntas aí. Vi que você já interagiu com a galera. Oi, Jackson. Boa noite aí de novo, né? Ô, Tiagão. Jackson é cliente VIP aqui no nosso trailer de pastel, do trailer. É verdade, é verdade. Eu fui aí com meu cunhado, comi demais, puta merda. Mas, Jackson, pegando um gancho aqui, o José Eduardo, acho que é do 8º período também, colocou assim, nesse momento de reconfiguração, quem procurar a especialização correta vai surfar com sucesso na onda que surgirá no novo conceito de normal que teremos. Eu falo muito com eles, né, que a gente não vai voltar ao normal, né, a gente vai voltar aí no news normal, né, o que vai surgir depois, né, a gente já tem aí uma noção, mas vai ser uma coisa totalmente diferente do que a gente imaginou, talvez, né? Eu penso assim, eu milito muito na contabilidade pública, né, na área pública aí. Mas eu vejo muitos colegas... Tem até uma pergunta aí de uma pessoa, aproveita para falar, tem uma pergunta aí. Eu vejo muitos colegas, amigos, né, que estudaram comigo, e os professores que têm escritório, e a gente vê que o contador, às vezes, perde muito tempo para ligar para os clientes, procurar documentação, papelada, tiver muito papel em mesa, arquivo, né? Você trouxe aí uma ideia que lá da associação, que com 5 minutos você emite todos os boletos, por exemplo, da empresa, né? Queria que você falasse para a gente aí, por exemplo, o ganho que se tem com a tecnologia, né? Essa perda de tempo ineficiente, aí, igual o Lucas trouxe no começo lá, uma frase do Bill Gates, né? Essa ineficiência que é correr atrás de documento, sendo que a informação já tinha que estar ali pronta para ser disponibilizada, né, para os contadores, para os usuários, acionistas, né, os stakeholders aí da empresa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o que você já comentou, né, da associação comercial, mas até na sua empresa também, o ganho de tempo que você tem, que hoje em dia é mensurado isso na contabilidade. A gente não precisa de falar com o cliente assim, eu gasto 10 minutos para te dar essa informação, eu gasto 2 horas. Você pode passar 2 dias contabilizando uma conta ou fazer isso no sistema lá com 2 minutos. Então, o ganho que vai ter de tempo, né? Acho que isso é importante. Fala para a gente aí. Eu acho que o futuro é assim, nós já passamos por várias crises. E aí todo mundo, quando está numa crise, fala assim, poxa, como vai ser o amanhã? Vai ser diferente, mas nós vamos sobreviver e vamos aprender. Eu falo isso por quê? Porque o tanto que eu tenho visto gente que era impossível dizer que ia colocar a loja dele online, ou que ia fazer um procedimento, uma reunião, por exemplo, via videoconferência, ou que ia assinar um documento digitalmente, que é uma coisa que é tão obsoleta hoje, você ter que... Lá na associação eu estou implantando... Os processos são difíceis. Você criar processo numa entidade que estava sem processos bem definidos é muito difícil. Nós estamos chegando ao ponto lá
que eu digo que essa pandemia ajudou eu a acelerar coisas que eu estava tentando implantar, e é difícil, com a mudança de paradigma, de mudar aí, eu vou usar até a palavra do Lucas, do mindset, né? O cara não quer mudar a mente dele, cara. E aí você fala, rapaz, eu tenho dificuldade em dizer para o cara, por que eu tenho que assinar papel ainda? Eu tenho um certificado A1, eu posso assinar tudo digitalmente, eu posso assinar contratos da associação. Você pode virar, Lucas, um associado meu, você entrar no meu site lá, você contratar o serviço e eu assinar digitalmente a sua entrada como associado, assinar um contrato de serviço com você e tal. Não que a relação pessoal não vai existir, não vai deixar de existir. O brasileiro é muito visual, é muito bater papo, isso vai acontecer, mas as relações vão ser muito mais ágeis. Exemplo, contabilidade. O que eu penso do futuro para a contabilidade? Eu penso que a contabilidade tinha que estar inserida no meu sistema e ela buscando de dentro do meu sistema o meu negócio, entendeu? Para me orientar melhor, para ela entender, ó, você tá gerindo caixa de forma errada, você tá pagando isso de forma errada, sabe? A contabilidade tem que estar viva dentro da minha empresa, não pode ser só uma geradora de documento, de pagar imposto, ou não, ela tem que dar uma consultoria no meu negócio, entendeu? Então, a contabilidade do futuro é aquela empresa, por isso que eu falei de informação. O Brasil, para os contadores, é a maior dificuldade do mundo, porque todo dia tem uma norma da Receita Federal, do INSS. Eu sei o que é isso. Vocês, futuros contadores aí, quem já milita na área, sabe o que é isso. Mas isso vai ser importante. Isso que você acha que é uma dificuldade, para mim, isso é a coisa mais importante da contabilidade. Quem virar para mim e falar assim, Jacques, olha aqui, no seu negócio mudou isso, isso e isso, a partir de agora você tem que fazer isso. Eu não posso descobrir isso um mês depois, ou eu descobrir. Meu contador tem que me falar isso, né? Ah, Jacques, mas isso já acontece. Não, não acontece. Alguns acontecem, mas a maioria não acontece. Então, assim, essa relação vai ter que ser mais próxima, por mais que você ache que a tecnologia vai afastar, é muito pelo contrário, vai deixar mais próximo, vai gerir melhor, a contabilidade vai trabalhar dentro. O administrador também tem que ser muito bem informado. Se ele milita na área de prestação de serviço, ele tem que saber tudo sobre aquilo, sobre as normas, até para discutir bem com a contabilidade, com a RH, com uma série de coisas. Bem, a gente vai falando isso tudo, aí eu vi uma pergunta do se é contador público. No público eu falo o seguinte, o público precisava ser mais rápido, sabe? E eu acho que com essa pandemia vai deixar o sistema mais ágil, porque muita da população também não aceita essa atualização digital que a gente fala. Exemplo, o cara, hoje, 90% das guias tiradas pela Prefeitura de Valadares, eu posso falar isso porque nós estávamos discutindo isso, elas podem ser online, mas o cara faz questão de ir lá e enfrentar a fila no CAC. 90% pode ser online, mas ele quer ir lá, entendeu? Então, essa mudança de conceito e de poder fazer online as coisas, isso aí talvez a pandemia vai acelerar mais. Isso aí já é fato, viu, Jacques? Eu estou trabalhando remotamente para o FJF, né, Universidade Pública de Juiz de Fora, e eu já tenho acesso a todos os processos que estão na mesa de alguém lá em Juiz de Fora. Olha que bacana. Hoje à tarde eu fiscalizei uma obra lá de Juiz de Fora, na parte de contábil ali, de mão de obra terceirizada, sem estar lá, sem receber o processo aqui em Valadares, só através do sistema que utiliza agora, que é o SEI, o Sistema Eletrônico aí de Informações que o governo federal adotou. Então, quer dizer, já está mudando, né? Já está adaptando e está super válido. Não, e eu acho que a cada dia mais, quando eu falei de assinar documento, gente, eu estou falando assim, já existem várias ferramentas online de contrato, de assinatura de contrato, por validação, com validação por e-mail e token digital e com validade jurídica. Então, assim, para que eu tenho que assinar o papel? Se virtualmente as coisas funcionam. E até a aceitabilidade existia um certo preconceito,
está mudando e as pessoas estão começando a aceitar, igual você mesmo disse. Então, essa pandemia acelerou aí muitos processos digitais que demorariam talvez 2, 3 anos para serem aceitos mais facilmente, e está sendo aceito agora. Perfeito, Jackson. Fazendo uma pergunta aqui da Bárbara, ela explica, fala que realmente neste atual momento, as relações comerciais elas estão muito mais virtuais do que antes, e aí pergunta se você consegue mensurar ou ao menos imaginar aí o tamanho deste crescimento virtual que nós estamos vendo aí, percebendo nas atividades comerciais. Eu até compartilhei com eles, eu estava antes dessa nossa live, assistindo uma live onde o presidente da Via Varejo estava com o presidente do Google Brasil, e eles falavam exatamente sobre isso, o crescimento do virtual. Uma coisa tão importante quanto o número de crescimento, e eu compartilhando e incrementando aí na pergunta da Bárbara, é que o mais bacana é que esses adventos que estão vindo agora, eles não vão embora quando a pandemia acabar. Então, o presidente da Via Varejo ele falava isso agora. Tudo que veio e que a gente está começando a fazer, fica. A loja vai voltar a funcionar, mas todos os incrementos, todos os adventos que vieram, eles permanecem. Então, o que você tem percebido aí desse aumento da virtualização pelo pessoal da atividade comercial? E se o pessoal aqui em GV, se você vê que alguns deles, pelo menos, estão percebendo isso, que esses adventos que estão vindo, eles têm que perdurar mesmo quando esse momento acabar. Primeira pergunta eu que tenho que te fazer. O cara da Via Varejo falou que vai aumentar a ação lá, porque ele tá doido. Rapaz, enquanto ele falava, o papel estava subindo 20% hoje na bolsa, Ela anunciou uma compra de um e-commerce, olha que bacana. Ela acabou de comprar hoje um e-commerce de logística, exatamente por causa desse novo posicionamento da marca, cada vez mais virtual. Isso é boa notícia, Lucas. Boa notícia. Boa nota. Bem, o que eu posso sentir? É justamente o que o cara da Via Varejo acabou de dizer. É o que você acabou de falar sobre o cara da Via Varejo. Você vê, ele comprou uma tecnologia, isso vai acontecer muito. Você pode ver que muitas coisas vão começar a acontecer daqui. Não se assuste com fusões, não se assuste com compra ou acampar, empresas de tecnologia, não se assuste com isso. Isso vai acontecer, porque é natural. O que ia demorar um pouco para acontecer, o cara vai assim, não, vamos fazendo a nossa crescer, por exemplo, a Via Varejo, ela poderia, numa ordem natural, com o dela crescendo para não precisar comprar. Mas com a mudança, ela precisou comprar, foi lá e comprou. Isso é uma movimentação de mercado. O que eu acho localmente? E o que eu percebo do consumidor? É importante para ela, e ainda mais o brasileiro, lembra do planejamento? Não é costume fazer planejamento. Então, às vezes, o cara quer comprar uma televisão. Ele não quer esperar os 7 dias ou os 13 dias da televisão para chegar. Tem uns que esperam, não tem jeito, tem que esperar. Outros falam assim, não, eu quero comprar e retirar na loja. E muitos têm aquela ainda percepção de comprar do toque. Ele pode até comprar pela internet, mas ele tem que ir lá, pegar, conhecer, ver se é o produto. É tanto que as lojas... fugiu o nome agora daquela grande venda de Fast Shop. Como é o nome? Fast Shop. Essa empresa ela tem várias... Ela é um showroom no shopping. Vende, mas não é a prioridade dela. A prioridade dela é o cara ir lá, tocar no negócio para ele comprar pela televisão ou pela internet lá. Então, a forma de consumir está diferente. Vai deixar de existir loja física? Não. Elas vão mudar. E é natural. E vai ser mais acelerado com a pandemia. Já tem muitas mudando. Localmente, por exemplo, aí, tem uma empresa de roupa aqui, que era uma roupa infantil, ela não tinha o planejamento de entrar na loja virtual. Quando a gente anunciou a loja Polishop, o Jobert colocou ali, Polishop, é isso mesmo, muito obrigado. Quando a gente anunciou a loja virtual que a gente ia ceder, ela entrou. E ela começou a fazer um trabalho, ela já está fazendo um upgrade na loja virtual, porque ela não imaginava a aceitação que seria dessa loja infantil no meio online. E está vendendo bacana. E foi eu fiquei muito satisfeito, porque foi um benchmark bacana,
né? Foi muito bacana a gente ter dela esse case dela, sabe? E assim como outras, tem outros que tá crescendo. Então, a forma de comprar, ela já vinha mudando, deu uma acelerada com isso agora, mas o consumo é natural, ele vai se reinventar. Então, as pessoas vão se reinventar, você pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer. As lojas, por exemplo, vai ter que, na minha opinião, elas vão ter que ter coisas, novidades. Ah, é possível ter novidade, mais novidade do que a internet? É possível, se o cara for inteligente, é o que eu falei, ele vai ter que sair do lugar comum dele e se reinventar. Muito bom, Jackson. Penúltima pergunta aqui dos alunos. O Vitor Henrique fez uma pergunta. O que você visualiza que necessitaria ser trabalhado, né, para um empreendedor montar um negócio dele? Então, uma pessoa que está ali iniciando, montando o seu plano de negócios, o que você, Jackson, né, percebeu aí pelas suas andanças, pelos seus caminhos e poderia dizer para esse microempreendedor aí que pretende iniciar as suas atividades? Eu diria para você que quer iniciar a atividade, se você tem essa vocação e fala assim, não, eu sou um empreendedor e quero empreender, você hoje tem condições melhores que eu tive no passado de buscar informações. Hoje você tem condições de reunir informações sobre isso que você quer montar, de diversos pontos de vista, em diversos locais. Você tem condições, se não for algo inovador, né, que aí, se não existe, não tem jeito, mas se existe, você tem condições de saber como que aconteceu em São Paulo, como ele reagiu em Salvador, como ele aconteceu lá em Manaus. Então, você tem condições de extrair informações ao máximo nas redes mundial de computadores, né? Pesquisar aí no pai de todos, que é o Google e outras ferramentas, e você tem condições de reunir informações para você tomar a decisão mais assertiva do momento. Mais do que isso, e aí os professores com certeza bateu com vocês o tempo todo, coisa que eu não fiz. Eu dei certo, porque eu dei tanta cabeçada, mas eu errei muito, eu perdi muito. Eu podia ter acertado mais no início, mas eu fui aquele brasileiro que a maioria deles montei um negócio, não sabia como fazer, fui aprendido sem capital de giro, sem nada. Mas você tem condições de fazer planejamento. Então, o que você quer, o que você vai fazer, aonde você quer chegar e como você quer chegar. Então, é possível você fazer tudo isso. Então, se é possível fazer, reunir as informações e planejar com essas informações, e mais, e ainda perguntar a alguém para ver se o caminho que você está indo não é problema nenhum você ir perguntar a um cara, estou pensando em fazer isso, isso e isso. Ah, não quero abrir, Jackson, o meu negócio. Não tem problema. Existem formas. Existe forma de você chegar para mim e me perguntar, Jackson, estou querendo abrir um negócio, está planejado assim, assim, assado. O que você acha? Minha opinião pode ser contrária do que você pensou. Não quer dizer que você tem que seguir o que eu falei, mas você tem que ouvir. Ouve várias pessoas. Hoje é possível tanta coisa que não era possível na minha época, que você não tem noção. Então, assim, o caminho que eu acho que você pode seguir é esse. Muito bom, muito bom. E para terminar, Jackson, né, a sua explanação aí, já te agradecendo de antemão, uma pergunta muito interessante da Eliane. E aí, Jackson, qualquer preocupação dela, ela fala assim, fala um pouco sobre como utilizar a tecnologia a nosso favor, né, para a gente tentar cuidar ali da nossa mente e tentar voltar realmente, depois desse período de isolamento, com uma sanidade alimentar boa. Então, se você tiver, passa uma dica aí para o pessoal, às vezes alguma dica aí, né, de filme, de série, alguma coisa que você fez aí, um livro, algo que você fez durante esse período ali, que às vezes você não teria feito se não fosse o período, alguma atividade, seja lá de qualquer área, que você tem feito aí, tem te ajudado no dia a dia, a respirar, a viver nesse momento e a tentar realmente sair dessa ali mantendo a sanidade.
Bem, esse período é um período muito difícil, né, que todos nós estamos passando. É impossível não surtar com o nível de informação diária negativa que a gente vem recebendo. Se não bastasse ainda a crise sanitária que a gente vive, ainda tem a crise política, tem os aproveitadores políticos, tem a série de coisas que o Brasil vive isso diretamente, direto, e a gente não tem maturidade ainda política para passar por essas coisas, e mesmo assim a gente ainda sobrevive e vive e sai na frente. O que eu acho de tudo isso que nós estamos passando, sem nenhuma ideologia política, sem nada disso, mais centrado? O que eu procurei fazer? Primeiro que eu tenho uma opinião muito forte sobre essa pandemia que nós estamos passando. Ela é real, ela é perigosa, mas ela reage, no meu ponto de vista, diferente em cada lugar. Nós não podemos tratar Minas Gerais igual São Paulo e não podemos tratar São Paulo igual Mato Grosso. São coisas diferentes. Lá reagiu de uma forma diferente. Por que reagiu daquele jeito? Nós não sabemos, eles têm que saber e eles estão lá para isso. Em Manaus, foi de um jeito. Nós também temos que aprender a ler o que está acontecendo no nosso país. Então, se ela reage de forma diferente, a gente pode tratar de maneira igualitária o Brasil todo? Eu não acho. Como gestor, eu não posso aceitar que as pessoas tentem me manipular de uma forma que é possível você gerenciar um país do tamanho continental que é o Brasil de forma igualitária. Não tem jeito, é impossível. Então, a primeira coisa, como formador de opinião e administradores e pessoas das ciências contábeis que vocês serão, vocês têm que pensar por si e não pode deixar ser manipulado. Já, por que você está falando? Não tem nada a ver com política, tem a ver com o que você vai criar na sua mente. E aí, como que eu resolvi viver isso? Primeiro, eu não vou ficar vendo a Globo colocar caixão para servir aos propósitos dela lá e aquele tempo, porque aquilo dói no coração da gente. Está acontecendo? Está. Aconteceu no mundo todo? Está. Morreu muita gente. Morreu. Nós não queremos isso. Quer? Você quer? Não quer. Mas também nós não podemos achar que existe outras que estão matando muito mais e ninguém está falando nada. A gente não pode deixar que aquilo atrapalhe o nosso espírito empreendedor, que faça destruir o país e que sirva a interesses pessoais. Então, nós temos que fazer a nossa autocrítica. Nesse momento de pandemia, então, eu busquei a não ficar vendo matérias sensacionalistas, busquei, sim, me inteirar sobre assuntos do que aconteceu no mundo todo, que está disponível para ser averiguado, para ver se é verdade, para ver se realmente quais os cuidados que a gente precisa tomar. Poucas pessoas sabem, mas as entidades de Valadares, Associação, CDL, Sindicomércio, Sindicato dos Bares e Hotéis, foram elas que foram lá no André e falaram assim: prefeito, vamos juntar aqui, eu acho que está na hora de fechar, porque nós estamos passando nós não podemos adoecer o nosso comércio. E também fomos nós que fizemos um projeto para reabrir junto com o prefeito, e o prefeito abriu as portas, parceirão, e fez esse trabalho. Mas foi tudo com base na técnica, com base em dados técnicos. Nós fechamos. Por que nós fechamos? Nós queríamos estruturar a rede, dar um tempo para que o prefeito estruturasse a rede pública de saúde, para que quando nós abrisse, o comércio tivesse segurança, para que aquelas pessoas que estivessem no comércio, aquelas que fossem comprar, tivessem segurança. Nós temos 95 leitos na cidade, exclusivo para o Covid, e só 2% sendo usado, né? E assim, por que eu falando isso para vocês? Porque é justamente você buscar informações aonde aconteceu, de forma clara, sem manipulação, para você tomar as suas decisões. Nesse momento também que dá surto, você tem família, você tem pai e mãe acima de 60, então você fica todo preocupado, você tem irmãos, você tem criança. Então, é se informar, manter a mente aberta. Eu vi muitas séries, eu gosto, aí você tem que ver o que você gosta. Nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Eu gosto de séries, então eu vi muitas séries. O que a série faz comigo?
primeiro eu vejo, aí eu vou relaxando, eu me desligo do mundo e aí acaba você não pirando com essas mensagens sensacionalistas, a maioria delas. E eu busquei ver séries também, não só de liderança, porque eu gosto também de diversão, mas eu vi muitas séries no ramo de lideranças, boas séries aí, algumas agressivas, como Billions, que é uma série super fantástica, que eu Adoro. Que eu acho que quem quer ser gestor tem que ver, porque ali é um mercado voraz americano mesmo. Vi também, tem uma série do Bill Gates da Netflix, nossa, fantástica, que ele fala muita coisa, né? Tem várias coisas, depois eu posso até passar para o Lucas aí, passar para vocês, mas também vi muita diversão, vi muita coisa assim, romance, para você também ficar, pô, eu quero sorrir um pouquinho, entendeu? Então, manter a mente, né? O que me descansa é isso, eu paro, olho, aí o mundo que está ao meu redor, vou esquecendo, daqui a pouco minha mente está limpa, pronto para enfrentar tudo isso aí de novo. Muito bom, muito bom. Billion, você tocou em uma aí que eu sou suspeito, viu? A quinta temporada, inclusive, começa agora em maio aí, já estou ansioso. Eu já coloquei lá, me avise, pelo amor de Deus. Também vou receber o aviso ali para ver o Chuck Rhodes e o Robert Axelrod ali. Sou viciado, já vi umas 3 vezes as 4 temporadas. E é uma ficção, mas eu acho que ali tem muita coisa que vocês, administradores, deveriam ver. Porque, por exemplo, ali tem uma puta psicóloga que às vezes as pessoas acham que você ir no psicólogo é porque você está doido, nada. Eu mesmo não fui ainda, mas já estou procurando um, porque eu não quero ir em qualquer um. Mas é importante você ter uma pessoa para você pensar, conversar, trocar ideia, porque é importante demais. E a gente tem um conceito que psicólogo é para doido. Então, você vê ali, ele tem um psicólogo por conta dele, né? Aí você vê também, ele tem os melhores, ele tem gente agressiva, ele tem todos os patamares de colaborador. O agressivo, ele tem o moderado, ele tem o cara que faz o arroz com feijão, ele tem tudo. Aí quando você vê aquilo, é uma empresa. Assim, é fantástico. Billions, pronto, vê Billions que vocês vão entender tudo que vai. Tem uma ficçãozinha, mas tem muita verdade naquilo no mundo dos negócios. Jackson, em nome do professor Ricardo, que está dando aula nesse momento, né, lá para os alunos do segundo e do terceiro período de administração, estava com a matéria atrasada, por isso que ele não pôde trazer os meninos e estar aqui também com a gente. Eu queria agradecer muito a você, a sua participação, em nome desses 2 cursos, representando o professor Ricardo, né, desejar a você aí realmente, né, muita força nessa sua jornada, que eu sei que ainda, né, você é um garoto ainda e quer aí, né, realizar muito mais coisas ainda na sua vida. Então, desejar todo sucesso, toda luz para você, né, agradecer aí, né, pedir para todos os alunos aí aplausos virtuais aí para você pela sua fala, muito esclarecedora e realmente, né, te agradecer mesmo, desejar aí uma boa noite, né, que você e sua família estejam todos bem aí e realmente deixar um abraço aí para você. Ô, Lucas, eu que agradeço esse momento, eu espero ter atingido o objetivo de todos vocês. Na verdade, é um prazer compartilhar e eu finalizo a minha fala dizendo justamente isso. Compartilhe, porque é a palavra do futuro. Tecnologia vai ser importante, mas o mais importante é compartilhar conhecimento, porque a partir do momento que você dá, vai voltar para você. E mais importante é você ser sincero com você mesmo. É isso que você quer? Toca, vai em frente, vai dar certo. Não vou te prometer que vai ser fácil, não vai. Mas se você seguir aí os seus professores, prestar atenção, planejar, e vai longe, você vai longe. E eu acho, assim, que foi muito bacana, eu quero agradecer. Eu não vi o rosto de ninguém, ficou meio só o seu, Lucas, e o do Thiago, mas para mim foi muito bacana participar com vocês. Quero poder, uma vez, ser físico. Quando a gente voltar, mesmo que a tecnologia é muito bacana, mas talvez e aí, se me convidar, eu vou bater papo e terei o maior prazer de estar com vocês. E o Thiago colocou aí umas dicas, só para finalizar.
o filme Estagiário, um aprendizado do caramba, de você aproveitar a experiência. Se você não viu, vê esse filme. O Contador, fantástico. Fome de Poder, fantástico. Jobs, fantástico. Rede Social. House of Cards, fantástico. The Office, eu não tive muita paciência de ver. O Negócio é fantástico. Gente, muito obrigado. Valeu, viu? Jacques, um abraço. Jacques, parabéns, um abraço, que Deus te abençoe aí, muito sucesso, excelente palestra aí, parabéns, esperamos ver novamente aí, se Deus quiser. Valeu, obrigado, gente, até mais. Estou à disposição sempre. Valeu. Pessoal, nós vamos seguir aqui então para as nossas considerações finais, novamente agradecendo aí o Jackson, vejam se vocês vão enxergar aí a nossa tela que está voltando aí para vocês, fiquem tranquilos, agora é bem rápido, já estamos realmente aí finalizando. O professor Tiago já em alguns minutinhos já vai passar para vocês o link para que vocês façam o acesso no Google Forms e preencham, tá constando a presença de vocês para que vocês ganhem ali as horas de atividade complementar, né? Afinal de contas o momento é bacana, mas é muito legal também ter essa valoração ali dele para vocês. Somente as nossas considerações finais, então já tivemos o depoimento, já tivemos ali a nossa live redonda, né, a nossa mesa redonda de discussão, de debate. Mensagens finais para vocês. Então, uma foto de um Bitcoin aí, ó, o ambiente das startups, ele permeia cada vez mais os negócios, se atentem a isso. Ao Vitor, se não me engano, que fez a pergunta do microempreendedor. Já monte um negócio com base nas premissas atuais. Não foque naquelas premissas lá atrás, né, naquela verticalização excessiva, que para você chegar até o gestor da empresa, você tinha que passar por não sei quantos degraus e não sei quantas pessoas até chegar lá. Você hoje consegue isso de modo muito mais horizontal, você tem isso de modo muito mais fácil. Além disso, pensando aí em um produto para a galera da contabilidade, algumas rápidas dicas, pequenos passos que você, enquanto hoje um colaborador dentro de uma contabilidade, quem sabe no futuro um empreendedor, né, um sócio proprietário ali de uma empresa de contabilidade. Quais são os passos aí, né, utilizando essa vertente virtual ali, então, step 1, step 2, step 3, step 4 ali, ó, o passo 1, né, realize uma análise de mercado, observando o posicionamento dos seus concorrentes. Olhe para o seu lado. Você está no ambiente de Valadares? O que as outras casas aqui dentro da nossa cidade, da nossa região, estão se posicionando? Todos já estão começando a ir? Lembrem-se, né? Muitas vezes, quando você vai aonde ninguém vai, você bebe, né, uma água mais limpa. Você também, obviamente, por ser o primeiro em algo, o Jackson deu o exemplo disso, você pode sofrer uma série de consequências, então saiba dar os seus passos. Segundo ponto, otimize os processos com ferramentas tecnológicas. Então, tem lá a conta azul que muitos escritórios de contabilidade já estão utilizando e, principalmente, na hora do relacionamento com o cliente, façam o uso, né, dos Customer Relationship Manager Systems, né, os CRMs, esses sistemas de gerenciamento do relacionamento com os seus colaboradores, com os seus clientes. Essas ferramentas, elas são espetaculares. Um bom CRM muda a vida de uma empresa, né? Quando bem implementado, quando bem utilizado e quando aceito e engajado pelos colaboradores. Depois disso, não se esqueça, o investimento em marketing digital. Então é só criar uma conta lá no Instagram e botar foto da minha empresa? Não. Olha a próxima frase. Criação de conteúdo relevante. É isso que atrai usuário, é isso que atrai cliente, né? A criação de conteúdo relevante. Ok, tem muita gente que está lá focada em conteúdo irrelevante que está lotada de seguidores. Ok, eu sei, tem também um espaço, né, para isso, né? Mas se você foca em conteúdo relevante, você também vai conseguir atrair ali usuários e, consequentemente, parte dos seus usuários, eles poderão virar ali os seus clientes. Então, vá realmente nas vertentes digitais, não deixe de ter ali as suas contas abertas e focar realmente nisso. E o último passo, o step 4, realinhe o mindset ali dos sócios, dos colaboradores, visando
capturar as oportunidades aí, principalmente no atual momento. De nada adianta pagar a Microsoft e ter, por exemplo, o CRM da Microsoft, que é um dos mais onerosos que tem, mas também mais potentes. De nada adianta colocar as melhores ferramentas do mercado, né? Tá usando aí o Teams, igual a gente está usando para comunicação dos colaboradores, ou o Slack, por exemplo, que outras grandes empresas usam. De nada adianta você utilizar essas ferramentas se não houver o engajamento dos associados, se não houver o engajamento dos colaboradores. Então, é muito importante isso. As conclusões. Reajustar, então, a nossa mentalidade e estar aderente, aceitar as novas tecnologias e surfar na onda delas é primordial. Quando a gente diz primordial, é primeiro e principal. Então, faz toda a diferença no ambiente corporativo. Isso é muito importante. O segmento de gestão, então, mensagem para vocês, futuros administradores e futuros profissionais contábeis. O segmento de gestão é um dos que mais rapidamente se ajusta a essa realidade. Então, num momento como esse, né, futuros administradores e futuros profissionais contábeis precisam reconfigurar a mente já. Lembrem-se, o momento, a gente espera que, como todo momento, seja temporário, mas os ganhos, os adventos que vieram nele serão perenes, serão ali permanentes. Então, saibam, né, aceitar, assimilar, utilizar, replicar, compartilhar e conviver com essas novas tecnologias. E, por fim, as implementações que tornem negócios e processos cada vez mais replicáveis e escaláveis. Olha aí, ó, replicável e escalável. É conceito de quê? É conceito até então de startup. Quando você pergunta para alguém o que é uma startup, as pessoas normalmente definem, né, como um negócio criado, normalmente com o uso de muita tecnologia, em um ambiente de risco e que seja altamente replicável e escalável. O replicável e o escalável, ele no momento desse, ele sai das startups, não fica só nelas e vai agora para todos os negócios. Todos os negócios, eles precisam adotar práticas de replicação, né, e práticas que o tornem mais escaláveis, pois só assim eles conseguem sobreviver nesse momento e com tudo que as pessoas, com tudo que os hábitos vão mudar nesse atual momento. Então, acompanhem, as coisas elas ocorrem em uma velocidade cada vez mais elevada. Sei que vocês já levantaram as dúvidas do palestrante. Passo a palavra para o professor Tiago e também para o professor Sandro para as considerações finais deles. Deixar o Sandro, né? Deixar os mais experientes aí falar primeiro. Sandrão. Os mais velhos, né, Tiagão? Bom, primeiramente aí agradecendo a todos aí, uma excelente palestra, Lucão agora com essas, né, considerações finais, que a gente deve levar aos nossos alunos aí que nesse período de crise a gente tem que buscar inovação para prosperar nessa crise, não se deixar vencer pelo medo, encontrar novos meios de continuar aí trabalhando, investindo no seu negócio, né? Como o próprio Lucão falou aí no início, aí, reconfigurar a mente nessa nova tendência aí. Então, acho que é isso aí. Eu deixo agora para o mais novo aí, o Tiagão e o Lucão, para fazer as considerações finais, deixando aqui uma boa noite para todos aí, agradecendo aí por essa iniciativa brilhante do curso de Ciências Contábeis e de Administração, trazendo essa palestra aí para todos aí, nesse momento aí de pandemia, inovando cada vez mais aí o Pitágoras aí. Obrigado, gente. Valeu, Sandrão. Pessoal, então, encerrando, né? Eu fui contemporâneo do Jackson, quando ele estudava, né, na parte de comunicação social, eu estava estudando também, fazendo design gráfico. E no meio do curso, graças a Deus, eu optei por trocar por ciências contábeis. E aí aprendi muito com o professor Sandro, né? Não estudei com o Lucas, né? Mas depois o Lucas aí como meu coordenador. Muito interessante, seguindo aí os passos que eles trilharam, que eles me passaram. Então, por isso que a gente quis fazer esse evento para vocês. Quem está no primeiro período até o 8º, né? É um momento aí de você estar reconfigurando a sua mente, reconfigurando aí aquilo que você quer de agora para frente para a sua vida profissional, né? Pessoal e profissional também. É um momento aí que está todo mundo meio indeciso, né? Pensando aí o que vai acontecer, mas saiba que a gente vai sair de tudo isso, vai continuar, e quem aí tiver agora esse momento aí de reconfiguração mental vai sair na frente, pode ter certeza, tá joia?
Eu coloquei 2 links aí para vocês, que é o nosso questionário para avaliar o evento. Então, lá você vai colocar seu nome, colocar o seu curso, para a gente saber direitinho quem estava aí online com a gente. Para privilegiar vocês que estão online com a gente, eu vou deixar o link aberto lá por 15 a 20 minutos, para que todos vocês possam lá agora, a gente bater uma meta aí de mais de 100 pessoas, muito bacana, uma plataforma online. Olha para você ver como é que a gente está se adaptando, né? E vencendo aí obstáculos. E aí você vai colocar lá direitinho se você gostou, né? Para a gente saber também a sua sugestão, tá joia? O João está pedindo algum livro aí, Lucão. Se tiver algum livro para indicar para o Jovert, me dá a falta, né? O que, Tiagão? O Jovert está querendo uma indicação de livro. Ah, então. Eu leio muito de economia, né? Eu gosto muito da própria seara econômica aí. Então, atualmente, aí eu estou lendo, né, O Capital do Novo Milênio, do Thomas Piketty. Era um livro que eu já queria ler há muito tempo. É um cara que tem uma abordagem econômica oposta à minha, né? Tem uma visão muito mais liberal ali do que a dele. E aí, né, isso é importante. Muitas vezes você tem que ler também aquilo que te desagrada, né? Aquilo que não vai ali em concordância ao que você teoricamente pensa, né? Então, enquanto economista ali, eu estou lendo esse livro, né? O Capital do Novo Milênio, né? Do Thomas Piketty, é um economista francês que ganhou muita relevância, principalmente no último movimento de crise, né, econômica. Ele realmente foi um cara aí que se exaltou, né? Mas pensando aí no atual momento, né? Por exemplo, O Poder do Hábito, lá do Charles Duhigg, também é bem relevante. Ensina principalmente para esse atual momento que a gente está vindo. Tem também aquele outro, né, que tem um fósforo na capa, né, O Ponto da Virada, né, o The Tipping Point, né, o ponto da virada do Malcolm Gladwell. Então também tem uns livros aí bem relevantes para o atual momento. Quero agradecer, Salvador, o Thiago já mandou o link está em cima aí na conversa. Qualquer coisa, Thiagão, copia e cola de novo aí, por gentileza, para o pessoal. Agradeço a presença de vocês, cliquem aí no Forms. Vou encerrar a gravação, vou deixar ainda, a gente não vai encerrar a reunião, vamos só encerrar a gravação, de modo que quem ainda não clicou no link, fique à vontade para clicar agora, né? A reunião não encerre para vocês, né? Que vocês tenham um tempo tranquilo aí para copiar e colar. Um abraço a todos, ficam os contatos aí do professor Ricardo, em nome dele desejo a todos aí uma boa noite, uma boa semana, lanche é com o Tiagão, tá bom? Tiagão, esquece esse papo aí de lecionar para você, eu já dei aula para o Renan e dei aula para o Marcelo, que estava no time até pouco tempo. Para você também seria demais. Tá? Sem chance, sem chance. Mas um abraço a todos aí. Eu tô ficando velho, Mia. Tô ficando velho, Sandrão. Tem jeito eu também. Você deu aula para todo mundo. Eu dei aula só para esses dois, por enquanto. Só dei aula para a Glaucia. Só para a Glaucia. Tia Glaucia é eterna professorinha. Eterna professora. Pessoal, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Ganhem as horas de ACO lá. E mais importante do que isso, obrigado pela presença. Valeu, irmão. Obrigadão. Sucesso aí. Foi no que o Lucas falou, ó. Na vida a gente sempre aprende desde pequeno que tudo tem 2 lados. Mas agora a gente está aprendendo vários lados. Você tem que saber de todos. Você tem que procurar, né? Procurar saber cada um, mesmo que não seja aquela linha de pensamento que você tem, para que você possa fundamentar a sua própria caminhada. Pega esse gancho aí bacana aí, professor Lucas. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Em setembro teremos mais aí a Semana do Contador também. Vários eventos aí para vocês. Grande abraço e até a próxima.